Nesse vídeo, eu vou mostrar uma maneira bem simples de gerar imagens com Stable Diffusion XL muito mais rápido que o normal, sem perder muito o nível de qualidade. Tudo isso usando somente ferramentas gratuitas e locais. Eu vou compartilhar dicas que pouca gente sabe e que certamente serão ótimas opções para você acelerar o seu processo criativo. E quem sabe até rodar o Stable Diffusion XL em PCs mais fracos. Então, já dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, pois o seu engajamento me ajuda muito a fazer mais conteúdo gratuito de qualidade para a comunidade de IA. O Stable Diffusion XL é mais pesado do que a versão 1.5, pois além de ser um modelo com bem mais parâmetros, ou seja, com mais conhecimento, ele também trabalha com imagens de resoluções maiores. Até é possível rodá-lo em um PC sem placa de vídeo dedicada, porém, em meus testes, criar uma única imagem sob essas circunstâncias pode levar cerca de 6 a 40 minutos. Portanto, o recomendado é você ter uma placa de vídeo de ao menos 4 GB de memória VRAM para que assim a inferência ocorra em tempos aceitáveis. Para que eu possa medir qualquer ganho de performance, primeiro preciso estabelecer uma base, ou seja, eu vou gerar uma imagem utilizando os parâmetros padrão do Stable Diffusion XL e registrar o tempo de execução. Farei tudo isso aqui no Comfy UI, a interface mais poderosa e atualizada do momento. Se você nunca usou Comfy UI, vou deixar um card aqui com um vídeo introdutório onde eu ensino como instalar e criar sua primeira imagem. Eu estou utilizando um dos meus checkpoints favoritos do Stable Diffusion XL, o Juggernaut XL versão 7. Eu já editei os parâmetros de acordo com as recomendações do checkpoint e agora eu vou executar o workflow. No meu notebook, essa imagem levou aproximadamente 20 segundos para ser gerada. Isso não é tão ruim na maioria dos casos, mas poder testar apenas 3 imagens por minuto não é muito eficiente, dependendo do que quiser fazer. Alguns workflows podem exigir bastante tentativa e erro até você obter o resultado ideal. Então, soluções mais rápidas seriam muito bem-vindas, principalmente em computadores com configurações limitadas. A boa notícia é que existem diversos métodos para obter imagens mais rapidamente com o Stable Diffusion XL. Um dos meus métodos favoritos é utilizando um modelo chamado Lightning, que reduz o número de steps necessários para chegar num resultado satisfatório. Isso é possível devido a um processo de treinamento bem interessante chamado de destilação, que treina um modelo menor e mais eficiente para imitar o comportamento de um modelo maior, mantendo um nível de qualidade parecido. Uma grande vantagem do Lightning é que ele também está disponível como um modelo LoRa. Já falei sobre LoRas várias vezes em outros vídeos, inclusive naquele que eu ensino como rodar o Stable Diffusion 1.5 em PCs fracos. Eu posso baixar o Lightning LoRa pelo próprio Comfy UI, vindo aqui em Manager e Model Manager. Ao procurar por Lightning, existem as opções de 2, 4 e 8 steps. Esse número pode ser confuso, pois o número de steps recomendados pode ser um pouco maior do que o indicado no nome do modelo. Mesmo assim, quanto menor o número, mais rápido a imagem se converge para algo aceitável e menos steps precisarei durante o sampling. Como eu quero o maior ganho de performance possível, eu vou baixar o de 2 steps. Então, clico em Install e depois em Refresh assim que terminar de baixar. Voltando para o workflow, eu preciso interceptar o checkpoint com o node Load LoRa. Seleciono o Lightning LoRa e reduzo um pouco a influência do efeito. Ou seja, eu vou mudar aqui o Strength Model para algo entre 60% e 80%. Reconecto as entradas e saídas de acordo e agora apenas preciso alterar os parâmetros do Keysampler. De acordo com as recomendações desse Lightning LoRa, as configurações ideais seriam de 4 a 6 steps, então eu vou selecionar 4. Assim como na maioria dos modelos destilados, o CFG deve ser 1.0, e como já expliquei em outros vídeos, isso também significa que o prompt negativo vai ser ignorado. O Sampler e Scheduler recomendados oficialmente são, respectivamente, o Euler e o SGM Uniform. Porém, em meus próprios testes, a melhor combinação na maioria dos casos foi o DPMPP-SDE com o Keras. Ao executar o workflow,
A imagem é gerada entre 4 e 5 segundos no meu notebook, ou seja, de 3 a 5 vezes mais rápido do que o normal, e o resultado está numa qualidade bem aceitável. O Lightning pode ser usado junto com praticamente qualquer checkpoint do Stable Diffusion XL, e pode também ser combinado com outros LoRa's, como esse aqui que produz imagens em pixel art. Só não vale muito a pena combinar com outros modelos destilados, pois é provável que o efeito acelerador não se acumule corretamente. Outra vantagem é a sua compatibilidade com modelos ControlNet, uma IA muito importante para controlar seus resultados, que também já expliquei aqui no canal. Existe um outro LoRa destilado que você também pode baixar através do ComfyUI, chamado HyperSDXL. Apesar de existir uma versão de 1 step, ela é bastante experimental e os resultados não são tão bons, por isso eu sugiro baixar o de 2 steps. Apenas certifique-se de estar baixando a versão para o Stable Diffusion XL. Nesse workflow, eu vou simplesmente trocar o Lightning pelo Hyper e gerar a imagem, já que os parâmetros recomendados são idênticos. Veja que o tempo de inferência também foi cerca de 4 a 5 segundos, e a qualidade é tão boa quanto a do Lightning. O Hyper também é compatível com outros LoRa's e ControlNets, e também possui versões que permitem fornecer um prompt negativo. Porém, o Lightning LoRa ainda é o meu favorito, pois possui metade do tamanho do Hyper, enquanto oferece praticamente os mesmos benefícios. Um outro LoRa destilado muito bom é o DMD2 de 4 steps, que funciona de forma semelhante. Porém, ele precisa de ao menos 6 steps para criar imagens numa qualidade aceitável. Portanto, eu vou apenas mencioná-lo brevemente no momento, mas eu quero abordá-lo em outros vídeos também. Se quiser experimentar mesmo assim, altere o Strength do LoRa para 1 e use LCM com Simple aqui no KeySampler. Ainda falando de LoRa's destilados para o Stable Diffusion XL, eu gostaria de fazer menções honrosas para alguns modelos que já foram relevantes, mas que hoje são considerados obsoletos, como o LCM, o PCM e o Turbo. São LoRa's interessantes de brincar e experimentar, mas hoje em dia não possuem a mesma qualidade dos demais que já apresentei no vídeo. Também vale a pena mencionar que existem checkpoints destilados, ou seja, treinados com um LoRa destilado já embutido, como o Dreamshaper XL Lightning e o Juggernaut 10 Hyper. Apenas fique atento que esses checkpoints podem ter outras recomendações de CFG, Sampler e Scheduler, então sempre leia a descrição no site de onde você baixou o modelo. Uma observação importante que já fiz em outros vídeos é que a imagem base criada pela IA às vezes não tem a resolução necessária para desenhar detalhes pequenos em alta qualidade. Por causa disso, é bem comum ter que passar a imagem por processos de upscaling, ou seja, o aumento da resolução com IA para tentar corrigir esses detalhes. E na minha opinião, é justamente nesse processo que está uma das maiores utilidades desses LoRa's destilados, pois o upscaling é um processo custoso e executá-lo em bem menos steps pode significar um enorme ganho de performance. Eu disponibilizei um workflow que demonstra esse método na prática. Acesse o link da descrição do vídeo e vá até o fim da página. Baixe o arquivo Workflow Lightning Upscaler e arraste o arquivo para dentro do ComfyUI para importar o workflow embutido. Esse workflow é praticamente o mesmo que eu fiz no outro vídeo em que eu ensino a rodar o Stable Diffusion 1.5 em PCs fracos. A diferença é que eu adaptei as configurações para o Stable Diffusion XL Lightning. A imagem base é criada com o Lightning LoRa e depois passa pelo Ultimate SD Upscale e pelo Face Detailer. Com essa versão do Lightning LoRa, eu posso até mesmo usar 2 steps aqui no Upscaler. Isso é porque, nesse ponto, eu não estou criando uma imagem do zero, então a IA precisa de menos steps para convergir para um resultado aceitável. Apenas lembre-se de definir os demais parâmetros da mesma forma que você faria no KeySampler, tanto no Upscaler quanto no Face Detailer, ou seja, o mesmo CFG, Sampler e Scheduler. E por eu estar usando o modelo do Stable Diffusion XL, o Tile Width e Height aqui do Ultimate SD Upscaler precisam ser algo tipo 1024 por 1024.
O resultado ficou pronto em pouco mais de 50 segundos no meu notebook. O mesmo processo levaria ao menos 2 minutos se eu não tivesse utilizando o LoRa. Lembrando que você pode obter um bom equilíbrio entre velocidade e qualidade, criando a imagem base sem o Lightning e depois usá-la apenas no resto do processo. Por fim, saiba que existem outros tipos de otimizações que não necessariamente envolvem reduzir o número de steps, mas sim executar cada step de forma mais rápida. Por exemplo, o Wave Speed e o Tensor RT. Porém, em ambos os casos, as limitações de hardware e o sutil ganho de performance não valem o esforço, na minha opinião, pelo menos para o Stable Diffusion XL. Já para outros modelos, como o Flux e o Stable Diffusion 3.5, são sim opções válidas que podem aumentar a velocidade da geração em mais de 2 vezes. Outra maneira de acelerar um pouco o resultado seria utilizando um VEI mais compacto, como o Tiny Autoencoder, mas a perda de qualidade em detalhes menores começa a ficar bem notável, principalmente depois do upscale. Então eu vou apenas mencionar essa possibilidade caso você esteja interessado em experimentar mais tarde. Assim que essas tecnologias ficarem mais amadurecidas, eu pretendo ensinar como usá-las de forma bem simples aqui no canal. Como podem ver, existem várias opções excelentes para deixar a inferência cerca de 5 vezes mais rápida com praticamente qualquer checkpoint do Stable Diffusion XL. Tudo isso sem perder muito a qualidade da imagem final. O Lightning e o Hyper foram os que mais se destacaram em meus testes, mas fique à vontade para experimentar também os outros LoRas. E caso queira uma melhor aderência ao prompt e coerência de resultado, você pode simplesmente gerar a imagem base sem essas otimizações e usá-las apenas no upscaling, que também traz vários benefícios de performance. E por enquanto é só. E aí, ficou muito difícil? Por acaso esqueci de alguma coisa? Comenta aqui embaixo para que eu possa te ajudar e melhorar o conteúdo para todo mundo. Lembrando que a sua dúvida talvez já tenha sido respondida em algum outro vídeo do canal ou no meu Patreon gratuito. É só procurar por simplesmente IA mais tema ou se inscrever para receber notificações de novos conteúdos. E se você quiser se aprofundar sobre imagens generativas, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o melhor curso do Brasil sobre o assunto. Conto com o seu like, hein? Um ótimo dia para você!